Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Pessoal, vão chegando aí. Hoje nós estamos fazendo a live e vamos estar trazendo uma palavra, da parte de Deus. Mas eu quero pedir a você que você possa nos ajudar, a divulgar o Evangelho, a divulgar a palavra de Deus, fazendo simplesmente aí, fazendo compartilhamento. Você possa criar aí uma sala de vídeo, convidar os seus amigos para estarem hoje, ouvindo a palavra de Deus. Hoje temos uma mensagem aí abençoada. Hoje nós vamos falar lá no livro, Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Nós vamos falar sobre 3 coisas hoje: perdido, achado e alegria. Vamos falar das 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo e a parábola da dracma perdida. Então, vai agora compartilhando aí, você que está chegando, dê o seu joinha, dê aí o seu like, compartilhe aí a palavra de Deus. Eu estou sem como tá vendo aí que as pessoas que estão entrando, mas eu quero desejar a paz do Senhor para todos, Deus abençoe você e a sua família. Irmãos, antes de nós estarmos falando aí sobre a palavra de Deus, trazendo a mensagem, eu queria falar algo, que tem nos incomodado muito, e nós estamos aí esses dias lutando, irmãos, juntamente com um grupo de pastores, nós temos lutado, pedindo aí às autoridades que são constituídas nessa cidade, para que possam liberar para nós cultuarmos a Deus, para nós voltarmos a realizar os cultos na igreja. Tá? Nós aí estamos sendo obedientes no que a Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades. Só, queridos, já vamos praticamente aí para... hoje é dia 5, terça-feira que vem, nós já estaremos indo aí para 110 dias. No dia 17, que vai ser na outra semana, nós já vamos para 120 dias, 4 meses aí sem poder nos reunir na igreja. Então, nós temos sofrido. Eu quero pedir aos queridos irmãos que estejam orando, orem, peçam a Deus para que Deus possa abrir a mente das autoridades e para que Deus também possa abençoar, que possa nos dar livramento desse mal, porque o único que pode fazer isso é Deus, e para que Deus possa abençoar, para que as igrejas, as portas das igrejas sejam abertas, tá? E eu fico vendo aí, quem é que vai pagar essa conta? A pergunta é essa: quem vai pagar essa conta? Esse pessoal, a gente vê que esse pessoal acaba perseguindo a igreja, porque todas as outras coisas estão abertas, o comércio está funcionando, Se é para evitar aglomeração de pessoas, as pessoas estão aglomeradas até mesmo na rua, então ninguém consegue evitar. E vendo, que a igreja ela tem um trabalho essencial, principalmente nesse período, nessa pandemia, aonde as pessoas estão aí desesperadas, com medo que vai acontecer, com medo de pegar esse vírus, tá? Medo dos seus familiares. E a igreja tem um trabalho essencial, a casa de Deus, que é casa de oração. A igreja não é um templo qualquer, não é somente um lugar, de paredes e telhado qualquer. A igreja é a casa de Deus. E o Senhor diz que a sua casa será chamada casa de oração. Agora eu quero ver quem é que vai pagar essa conta durante todo esse tempo, das pessoas que vão aí afastar, as pessoas que vão acabando desanimadas por tanta demora. Quem vai pagar essa conta? Tá?
Quem é que vai pagar essa conta? Agora, eu tenho um recado para essas pessoas que têm brincado com Deus. Né? Se essas autoridades estão brincando com Deus, cuidado. Com Deus não se brinca. Eu quero mandar um recado para as autoridades. Olha, não brinca com Deus. E não mexa com o povo de Deus. Cuidado com o povo de Deus. Não mexa com esse povo. Tá? Então é um recado que eu quero dar para as autoridades. E olha, eu quero ler aqui. Nós temos uma lei que é a nosso favor. Tá? Existe uma lei da Constituição, no artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte, descreve os direitos fundamentais dos cidadãos e especifica que a liberdade de consciência e de crença não pode ser violada. Desse modo, a lei garante que o culto religioso é livre. Olha só, a lei garante que o culto religioso é livre para todos os brasileiros. Por isso, os locais considerados sagrados para cada credo e os símbolos e elementos religiosos devem ser protegidos. E mais, não vou ler mais aqui, mas a lei diz que o local de culto é inviolável. Ninguém pode mexer, autoridade nenhuma. É lei da nossa Constituição. Nós temos liberdade religiosa, liberdade de culto. Tá? É inviolável esse local. E eles estão fazendo tudo isso com a gente. Mas alguém vai pagar a conta. Alguém que está mexendo com o povo de Deus vai pagar a conta. Tá? E eu gostaria, neste momento, né, você que chegou aí, quero mandar um abraço para todos que estão ligados aí nesta noite. Eu quero então ler com vocês, se você puder pegar a sua Bíblia para poder acompanhar, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos estar aqui anunciando. Desculpa aí, irmãos, teve uma interrupção aqui, tá? Lucas capítulo 15, a gente fazer ao vivo é assim mesmo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 3. Diz assim, então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, nós lemos aqui 3 parábolas que o nosso Senhor Jesus Cristo contou para poder refutar, queridos, a acusação que os fariseus, os religiosos da sua época, faziam de Jesus. Na verdade, os fariseus, eles estavam escandalizados com o comportamento do Senhor. Por quê? Porque a palavra fariseu quer dizer separado. E um fariseu, ele se considerava separado e ele não comia, nem bebia, nem se ajuntavam com pecadores. Mas Jesus veio e Jesus faz totalmente o contrário deles. A postura de Jesus, o comportamento de Jesus é o contrário. Jesus se assentava com pecadores. Então o texto, se você ler antes, você vai ver que Jesus conta esta parábola por causa da sua murmuração. Capítulo 15, versículo 1. E aproximavam-se de Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus vai contar essa parábola. Parábola, na verdade, queridos, ela é uma comparação, tá? Para você entender o que Jesus fazia quando ele contava uma parábola. Jesus pegava ali, usava, aliás, coisas do cotidiano. Como, por exemplo, aqui, Jesus vai usar ovelhas, a figura da ovelha, vai usar a figura da moeda e a figura de um pai e de um filho. Então, para poder falar verdades espirituais para aqueles que o ouviam. Então, por isso que ele conta aqui essas 3 parábolas. E é interessante que, ao observar essas parábolas, nós podemos dividir ela em 2 partes. A primeira parte é a parte de Deus, tá? Que revela o que Deus faz para poder buscar o pecador. Portanto, está representado aqui na parábola da ovelha perdida e na parábola da dracma perdida. O pastor que vai atrás da ovelha que se perdeu e a mulher que varre toda a casa à procura da moeda que se perdeu. E a segunda parte que nós vemos aqui já é a parte do homem. O homem que resolve agora a voltar por si só, a encontrar ou a estar à casa do seu pai, a pedir perdão, se arrepende e pede perdão ao seu pai, para que o seu pai possa recebê-lo até como um dos trabalhadores. E nós sabemos que salvação, meus irmãos, ela tem 2 lados. Tá? Salvação não tem só o lado de Deus. Ela tem 2 lados. Primeiro lado, a gente sabe que é o lado de Deus, aquilo que Deus fez para poder salvar o homem. O que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então Deus já fez a sua parte, ter dado a Jesus, seu único filho, há 2020 anos atrás, para morrer naquela cruz de forma humilhante, sofredora, por esta humanidade. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Agora, qual que é a parte do homem? João 3,16, parte B. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, salvação tem 2 lados. O lado de Deus e o lado do homem. Aqui nós vemos a parábola, Deus andando atrás do pecador. E vemos também agora o pecador arrependido, voltando para a casa do seu pai. Então a primeira parábola,
que é a parábola da ovelha perdida, nós podemos colocá-la dentro do título assim, a alegria de encontrar. Nós vemos aqui o pastor de ovelhas. Jesus conta que qual de vós, tendo 100 ovelhas, e se uma se perder, não deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma, e encontrando-a, volta com alegria e convida os amigos para se alegrar por ter achado a ovelha perdida. Então, a parábola da ovelha perdida, essa parábola, ela fala muito conosco. Primeiro, que a ovelha, ela não possui, é um animal que não possui senso de direção. Ela se perde facilmente. Por isso ela precisa do pastor para poder guiá-la, para levar ela a beber água, para levar ela aos pastos verdejantes, para conduzi-la ao curral, para poder guardá-la no curral durante a noite. Então, a ovelha precisa do pastor, porque ela é um animal que não tem senso de direção. Eu vejo aí muitas pessoas acaba desqualificando a função de um pastor, né? Sabendo que o pastor ele é necessário para o rebanho. O rebanho, as ovelhas, precisa do pastor. Quantos aí, eu falei até na live da semana passada, que são considerados desigrejados, pessoas que batem no peito, né? Que se intitulam, pessoas que dizem, né, têm autoconfiança, se diz que não depende de igreja, não precisa de pastor. Então a ovelha se perde facilmente. E uma coisa, uma ovelha perdida, ela é alvo fácil do predador. Ela é alvo fácil do lobo. Ela é alvo fácil dos predadores. Agora, e essas pessoas perdidas? Esse desengrejado que não tem um pastor para poder guiar, para poder dar o alimento, para poder levar a água, para poder fazer a sua vigia, porque a Bíblia diz que o pastor vela pelas suas almas para dar conta dela no dia daquele, para dar conta delas a Deus naquele grande dia. Então, como é que fica essas pessoas? E olha, nós estamos aí vivendo um tempo difícil, porque agora nós estamos tendo que pastorear, que dar o alimento de outra forma. Por isso que é bom você participar das lives, por isso que é bom você ficar atento a ouvir a palavra do pastor nas lives, porque é a única forma que nós estamos tendo hoje. E eu me preocupo muito com você que é ovelha, para que você não se perca, para que você não se perca, porque uma vez perdida, você é alvo fácil para o predador. E o pastor, quando ele vai atrás da ovelha, ele vai com a intenção de encontrá-la, porque o pastor sabe que uma ovelha perdida é prejuízo. É prejuízo para você. Aliás, é prejuízo para ele. Uma ovelha que se perde é prejuízo para o pastor. Pastor algum quer ter uma ovelha perdida ou quer que a ovelha se perca, porque é prejuízo espiritual. E sabendo que, como antigamente o pastor tinha que dar conta das ovelhas, nós também, pastores, teremos que dar conta das ovelhas ao nosso Deus naquele grande dia. Então, pastor nenhum quer que a ovelha se perca. E quando um pastor vai atrás da ovelha, no caso desse pastor, ao encontrá-la, o texto diz que ele coloca sobre os seus ombros e ele volta com alegria e convida os amigos, os vizinhos para poder se alegrar, porque aquela ovelha estava perdida e foi encontrada. Ele encontrou a ovelha perdida. Aí Jesus diz que essa mesma festa, essa mesma alegria há no céu quando um pecador se arrepende. Quando essa palavra chega ao coração de alguém que está no pecado e o Espírito Santo trabalha no coração dessa pessoa e este pecador se arrepende,
há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, a parábola da ovelha perdida, e depois temos a parábola da dracma perdida, também classificada aqui na alegria de encontrar. Tá? O texto diz que a mulher, né, ela perdeu uma dracma, e tendo ela perdido a sua dracma, ela varre a casa até encontrar. E quando encontra, chama as amigas e se alegra. A parábola da dracma perdida é um pouquinho diferente da ovelha. Por quê? Porque a ovelha se perde por falta de direção. E a dracma se perde pelo descuido de alguém. Essa mulher descuidou e ela perdeu uma das dracmas. Existia naquela época, né, um costume que quando uma moça judia casava, ela recebia do seu marido um diadema. E nesse diadema continha 10 moedas de prata. É o mesmo que aliança de casamento hoje, é a mesma coisa. E uma vez que ela perdendo uma daquelas moedas, era uma grande tragédia para ela. Porque ela tendo todas as moedas naquele diadema, era sinal que ela era uma mulher casada, que ela tinha agora um marido, que ela tinha um dono. E uma vez perdida essa moeda, era uma grande tragédia. Então o que ela faz? Ela varre a casa, ela vai à procura, até encontrar. Interessante que uma moeda, né, ela, atrás de toda moeda, ou naquela moeda daquela época, existia a efígie do governador. E o pecador, ele também tem a imagem de Deus. Embora essa imagem ela esteja um pouco deteriorada, né, ou transfigurada, ou destruída, melhor assim dizendo, por causa do pecado, mas ele tem a imagem do seu Criador. Porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E uma vez que esta moeda é encontrada, uma vez que o pecador é encontrado, que ele se arrepende, o que acontece? Esse pecador, aliás, Deus, ele vai recuperar essa imagem uma vez perdida no pecador. Então a mulher varre a casa, ela procura essa moeda e ela encontra esta moeda. E quando ela encontra, ela se alegra. Tudo isso está nos mostrando aqui a busca de Deus ao pecador. Deus não desistiu do homem, não. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, quando Adão pecou, o primeiro homem que Deus fez, colocou no jardim, ordenou para que não comesse da árvore do conhecimento do bem, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu. Quando chegou a tardezinha, Deus veio ao jardim, como de costume. E quando Deus procura Adão, ele não está mais no lugar de encontro. E a Bíblia diz que então Deus pergunta a Adão, onde tu estás? E Adão responde, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu vi que estava nu e escondi. Então a pergunta, Adão, onde tu estás? Você acha que Deus, sendo onisciente, quer dizer, sabe de todas as coisas, você acha que Deus não sabia que Adão estava escondido, ou aonde Adão estava? Salmo 139 diz que se suba ao céu, lá tu estás, se eu faço a minha cama no Sheol, lá tu estás também, que Deus está em todos os lugares, na sua onipresença. Deus sabia onde Adão estava. Então, na verdade, aquela palavra, Adão, onde estás, está mostrando para nós a Deus, a procura de Deus, né? Deus, aliás, a procura do ser humano, a procura do pecador. Como aquela mulher que varreu a casa, que varreu, que buscou até encontrar. Como o pastor que vai atrás da ovelha, deixa as 99 no aprisco, em segurança, e vai atrás da perdida e procura até encontrar. E quando encontra, há uma festa. Chama os amigos e festeja. A mulher chama as amigas e faz uma festa
porque encontrou a moeda perdida, encontrou o pastor, encontrou a ovelha perdida. E quando Deus encontra o pecador, há festa nos céus, há alegria entre os anjos por causa de um pecador que se arrepende. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer salvar todos e quer que todos venham ao arrependimento. E a segunda parte dessas parábolas que nós encontramos aqui é a parte do filho pródigo. É a parte que cabe agora ao ser humano, ao homem. Por quê? Porque o texto aqui diz que o filho pródigo sai de casa, esbanja o seu dinheiro, fica sem nada, passa fome, começa a padecer necessidade, e aí ele de repente lembra da bondade do pai e volta para a casa do pai. Então a parábola do filho pródigo, eu sempre digo isso quando eu prego sobre essa parábola. Na verdade deveria ser chamada a parábola do pai amoroso. Por quê? Porque a ênfase não é o filho pródigo em si. A ênfase é sobre o pai que entrega tudo que o filho pede para ele. O filho sai da sua casa, vai para outros lugares. Depois, quando o filho volta, ele faz uma grande festa. Mostra para nós que este pai é amoroso, é rico em misericórdia. Então, é a parábola do pai amoroso. E se nós vemos aí, analisarmos essa história, o que nos apresenta a história do filho pródigo? Primeira coisa, nos mostra a rebelião. Não é? Filho pródigo, ele se rebela. Ele está com seu pai, com seu irmão, sua família, tem tudo em casa, do bom e do melhor, e de repente ele se torna um rebelde, ele quer conhecer o mundo. Ele quer ir, ele quer o que é dele, o que pertence a ele. Ele pede ao seu pai: pai, dá parte do que me pertence. E o pai, por alguns dias, o texto diz que o pai, por alguns dias, eu acredito, eu posso fazer aqui uma conjectura, que o pai pelejou com aquele filho. Não faça isso, meu filho, como todo pai faz, toda mãe, que dá conselho para o filho, dá conselho para a filha. Então aquele pai deu conselho: não faça isso, meu filho, aqui você tem tudo. Mas ele se tornou rebelde. Ele é uma pessoa rebelde. E quantas pessoas também são rebeldes, né? Estão na igreja, mas estão doidos para conhecer o mundo. Estão doidos para sair da presença de Deus, da casa de Deus, ir para o mundo, conhecer o mundo, beber, se drogar, prostituir. Quantas pessoas assim acabam que por rebeldia fazem isso? Então esse filho pródigo é um rebelde. Tá? E o que nos mostra a cena que está aqui na Bíblia? Nos mostra o quê? O que o pecado faz na vida do ser humano. Que o ser humano às vezes quer provar. Se torna rebelde, abre mão de tudo que tem, abre mão da sua casa, da casa de Deus, da presença de Deus, e quer conhecer o mundo. Agora, essa cena nos mostra o que o pecado faz na vida do ser humano. Por exemplo, olha o que o pecado faz. O pecado, ele oferece liberdade, não é? Porque às vezes a pessoa está na igreja, ela está servindo a Deus, e alguma coisa está dizendo para ela: você está presa aqui, você não pode fazer nada, seja livre. E livre para essas pessoas, que o pecado está oferecendo, essa liberdade é ir para o mundo, é viver dissolutamente como viveu aquele filho pródigo, gastou tudo que tinha, toda a sua reserva. Então está dizendo: vai para o mundo, experimenta isso, experimenta a maconha, experimenta o álcool, experimenta a cocaína, experimenta a prostituição, experimenta adultério, experimenta todo tipo de pecado. Seja livre, é isso que o pecado está oferecendo. Mas na verdade o pecado oferece liberdade, mas acaba prendendo o ser humano. Porque a Bíblia diz em João 8, versículo 34, Jesus fala para os judeus que criam nele: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Aí os judeus falaram, olha, nós somos filhos de Abraão e nunca servimos alguém. Então Jesus responde, João 8,34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o pecado oferece liberdade, mas escraviza. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que estão presas no pecado, que não conseguem abandonar, que não conseguem largar as drogas, que não conseguem largar o álcool, que não conseguem largar o tabaco, o cigarro, que não conseguem largar a amante, que não conseguem largar a prostituição, que não conseguem largar a mentira, estão presos no pecado. Ele oferece liberdade, mas ele aprisiona o ser humano, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Cometeu o pecado se torna escravo do pecado. Segunda coisa, o pecado oferece vida, mas ele traz a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Não pensa, não, querido irmão, né, você que está vendo agora essa live, me ouvindo, não pensa que o pecado ele veio trazer vida. O pecado veio trazer morte. Quem vive no pecado, quem se entrega ao pecado, o salário, a recompensa, o fruto, a consequência é a morte. Muita gente acha, né, que o pecado, uma vez que a pessoa ela se entrega ao pecado, ela está vivendo, né, ela está livre, ela pensa que se encontrou, agora sim, agora eu me encontrei, né? Porque para o mundo, nós crentes, nós somos bitolados, para o mundo nós estamos presos, eles acham que nós estamos presos. Eu pensava assim também, né? Antes de ser crente, antes de ter entregue a minha vida para Jesus, eu vi o povo indo para a igreja, eu falava que aquele povo está preso, né? Tinha um irmão que estudou comigo, quem sabe ele até veio, muito tempo que eu não o vejo, lá de Santana de Cataguases, ele estudou comigo, o Celcim. E ele se converteu antes de mim. E aos domingos eu vi ele passar para a igreja de terno e gravata. Ele passava naquela alegria para a igreja, sorrindo, cumprimentava. E eu disse para ele, rapaz, o que você fez da sua vida? Olha só, hein? A visão de quem está lá fora. O que você fez da sua vida? Você acabou com a sua vida. Olha só. Você, na verdade, quem estava com a vida destruída era minha. Era eu. Né? Eu achava que ele tinha, ele tinha perdido a sua vida. Na verdade, ele tinha encontrado. Né? E eu que estava perdido. É assim que as pessoas pensam. Eles acham que nós estamos presos, mas nós somos livres. Nós encontramos, né? Nós ganhamos, porque nós perdemos por amor a Cristo. Quem perder a sua vida, achá-la-á. É isso que Jesus está dizendo. Quem perder a sua vida por amor a Ele, achá-la-á. Agora, quem achar a sua vida, vai perder. Quem está saindo da igreja agora, muita gente, olha, muita gente vai abandonar o barco, você vai ver. Deixa acabar essa pandemia, você vai ver a quantidade de gente desviada, que não vão voltar. Eu falei semana passada da peneira. Deus vai passar uma peneira, vai ficar muita gente para trás. Tá? Então muita gente vai abandonar nessa pandemia. Muita gente vai largar, vai achar que se encontrou, mas na verdade vão se perder. Porque quem perdeu hoje a sua vida por amor a Cristo, achar lá. Mas quem achar a sua vida vai perdê-la naquele grande dia. Então o filho pródigo sai da casa do seu pai, pega o que tem, seu pai dá tudo para ele, né? Vai para uma terra longínqua, aí lá ele começa a padecer, começa a sofrer as consequências, começa a passar fome, aí vai para um lugar, o único emprego que ele arruma foi tratar de porcos,
E o que ele fazia? Qual que era o alimento dele? Ele comia das alfarrobas que dava para os porcos. Ele comia, ele se alimentava daquelas alfarrobas. Agora, interessante é que o filho pródigo caiu em si. Ele se arrepende. E a palavra arrependimento significa metanoia, mudança de mente. E esse jovem mudou o seu pensamento. Mudança de pensamento. Ele mudou o seu pensamento em relação ao seu pai, porque antes de sair, talvez ele pensava que seu pai era ruim, porque o prendia dentro de casa. Antes de sair, talvez ele pensava, não, eu quero é liberdade. E agora ele começa a pensar diferente do seu pai. Então ele pensa acerca do seu pai. Olha, ele diz, olha, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. Então o pensamento dele está mudando. Isso é arrependimento, né? É pensar sobre o Pai, o nosso Deus, o quanto Deus é rico em misericórdia, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. E pensar acerca de nós também. Ele mudou o pensamento acerca de si. Tá? Ele se viu naquela situação deplorável. Se viu daquela forma, passando necessidade, e lembrou o que ele perdeu na casa do seu pai, de ter saído da casa do seu pai. E ele diz assim, olha, eu vou levantar e eu vou ter com meu pai. Então tem muita gente que às vezes se arrepende, mas é um arrependimento falso. Porque arrependimento está acompanhado, o verdadeiro arrependimento está acompanhado de uma atitude. Essa mudança, essa conversão. Tem gente que se arrepende, só fica triste pelo que aconteceu, mas não muda. Este jovem rico, aliás, esse filho pródigo, esse jovem, ele muda de atitude, ele toma uma atitude. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. É o que muita gente precisa fazer hoje. Pessoas que se desviaram, pessoas que saíram da casa do pai, abandonaram a presença de Deus. Essas pessoas precisam agora reconhecer o seu estado deplorável, reconhecer que não há outro igual a Deus, que não há ninguém bom igual a Deus. Jesus certa vez falou para o jovem rico, bom, só há um no céu, que é Deus o Pai. Então não há ninguém bom igual a Deus. Então precisa reconhecer e tomar uma atitude, não adianta ficar só triste. Vem para a presença de Deus, vem para a presença do Pai, para os braços do Pai, porque o Pai está te esperando com certeza. Então toma uma atitude. Se arrependeu? Vai, como aquele filho pródigo fez. E o interessante, irmãos, é que esse texto mostra esse momento de encontro, um momento de alegria. Esse pai que é rico, tá? Rico em misericórdia, ele agora vai receber seu filho. E ele vai tratar o seu filho não como deveria ser tratado segundo o seu pecado, tá? Porque segundo o pecado daquele filho rebelde, o que aquele filho precisava, né? Qual que era, o que ele tinha que ter feito com ele? Aí vamos lá para a lei. Deuteronômio. Pega a sua Bíblia e abre lá em Deuteronômio capítulo 21. Segundo a lei, olha o que tinha que ser feito com o filho rebelde, com o filho contumaz, o filho pródigo. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Olha só o que diz: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, e dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Já pensou se isso acontecesse hoje, hein? Ei, rapaz, você que está me vendo e não gosta de obedecer pai e mãe,
Ei, moça, já pensou se fosse assim hoje, hein? A coisa era séria, era lei. Lei que regia o povo de Israel. Se o filho fosse rebelde, quanto mais não obedecesse à voz do pai e da mãe, chamava, tirava ele, chamava os homens daquela cidade e apedrejava até a morte, para que todo Israel temesse. Então essa era a lei. Esse filho pródigo, ele merecia aqui, era esse castigo, por ter sido rebelde. Não era para ter uma festa. O pai faz uma festa, né? Manda matar o novilho cevado, coloca anel na sua mão, vestes novas, roupa nova, convida os amigos, faz aquela festa. Isso era que não era para o pai fazer. Aliás, o que era para ter feito não era isso. O que era para ter sido era um funeral. Matar daquele filho apedrejado porque era rebelde. Mas o pai é amoroso, não é? O pai é amoroso. Esse pai aqui aguardava a volta do seu filho. O irmão mais velho vem, o pai manda fazer aquela festa, porque havia encontrado o filho que para ele estava perdido. Tá? E aí a Bíblia vai nos dizer no Salmo de número 103, se não me falha a memória, o Salmo de número 103, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Já pensou se Deus tratasse eu e você segundo nossos pecados? O que seria de nós? Quanto nós erramos, não é? Não é verdade? O quanto nós falhamos, às vezes nós prometemos a Deus que vamos fazer certo e fazemos o errado, não é? Não é verdade? Então já pensou se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados? Mas Deus é cheio de misericórdia. No livro de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Já era para Deus ter me exterminado, fulminado vivo, acabado comigo, por causa dos meus pecados. Com você também. Mas Ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque Deus é cheio de misericórdia. Esse pai prepara uma festa no lugar de um funeral. Ele manda matar o novilho cevado. Ele manda pôr anel no dedo desse menino, roupas novas, calça ele, prepara uma festa. O irmão mais velho não entende por que o pai está fazendo uma festa para aquele menino, aquele moço que desperdiçou seus bens dissolutamente, e ele, nem um cabrito o pai dava para ele se alegrar com seus amigos. E o pai fala: filho, o que é meu é seu, filho. O que é meu é seu. Tá? Quando você quiser, ó, também é seu, pode se alegrar. Mas agora, este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Então o texto que nós lemos fala dessas três coisas: perdido, achado e alegria. Deixa eu te perguntar, para que serve uma ovelha perdida? Para nada, né? Tem valor algum? Perdida? Para que serve uma moeda perdida? Hein? Para que serve? Você compra alguma coisa com uma moeda perdida? Não, né? E o filho perdido? Considerado morto pelo seu pai? Não serve para nada, né? Então, é por isso que quando todos eles forem encontrados, a grande alegria. Tá? A grande alegria no céu. Está perdida e está fora do lugar. Se você se encontra perdido, você está fora do lugar. Não é este o lugar que Deus tem para você. Não é aí que Deus te quer. Deus está à tua procura. Deus está varrendo este mundo à tua procura. Deus está indo atrás de você. Quem sabe você que me ouve agora, talvez você, como esse filho pródigo, um dia resolveu sair da igreja. Eu vou sair, enjoei, cansei. Como o povo de Israel cansou quando estava no deserto, eles reclamaram, murmuraram
com Moisés, da liderança de Moisés. Talvez você cansou do seu pastor. Eles murmuravam lá no deserto, do maná que Deus dava todo dia. Chamaram o maná de coisa vil, desprezível. Talvez você cansou de ouvir a palavra, ela não tem mais autoridade, o mesmo impacto diante da sua vida. Quem sabe você cansou e resolveu sair. Mas hoje você viu o erro que você cometeu. Aonde você está agora, você está sentindo que você cometeu um grande erro. Faça como aquele filho pródigo, volte. Toma uma atitude. Reconheça o teu estado. E volte, porque o teu Pai está te esperando. Você que está perdido, olha, Deus está à tua procura. Deus está à sua procura. Deus quer você de volta no lugar que você estava antes. Como aquela moeda estava no diadema. Aquela dracma estava no diadema. Como aquela ovelha que pertencia àquele curral, àquele aprisco. Como aquele filho que pertencia àquela família. Deixa eu te dizer, você faz parte do aprisco de Jesus. O Salmo 100 diz que foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Você faz parte deste aprisco. Você faz parte, você é uma moeda que faz parte do diadema de Deus. Deus te quer de volta. Você é um filho que faz parte da família de Deus. Volte, porque Deus te quer de volta. Que o Senhor possa te abençoar nesta noite grandemente. Que Deus, pela sua infinita misericórdia, receba quantos que agora estarão voltando, tomando essa decisão e voltando para os braços do Pai. Porque o Pai, Ele te espera. Ele aguarda você. Deus te abençoe, querido irmão. Olha, domingo que vem, eu havia anunciado domingo passado, desculpa, que hoje nós estaríamos realizando a ceia, tá? Mas as autoridades não liberou, tá, queridos? E o que aconteceu? Houve até blackout, meu Deus, a palavra até sumiu, knockdown, desculpa. Blackout é quando apaga a luz. Houve até knockdown ontem, na cidade, pedido aí das autoridades, devido ao número de casos, né, que aumentou aqui na nossa cidade. Vamos orar por Cataguases, tá? Mas domingo que vem, nós estaremos realizando a ceia, tá? A partir das 9 horas da manhã. O nosso secretário lá da igreja, o Anderson, ele vai estar disponibilizando aí nos grupos da igreja, né? O grupo de membros, o grupo de mulheres de oração, os grupos aí de obreiro, vai estar disponibilizando ali uma agenda para você agendar o seu horário. Eu vou estar a partir das 9 horas da manhã, recebendo as pessoas de 10 em 10, tá? E celebrando a ceia. Você vai participar da ceia, vai chegar, vai orar, vai confessar os seus pecados para Deus e vai comer o pão e beber o cálice. Nós vamos fazer uma oração despedindo você, voltando para casa. Amém? Então nós vamos estar fazendo isso no domingo que vem, no domingo dia 12. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe a sua vida, tá? E estamos aí ansiosos, né? Para estar novamente reunidos na igreja, juntos, para podermos adorar ao nosso Deus. Vamos orar, porque só funciona com oração. Eu quero orar por você agora, você que está aí participando dessa live, que a bênção de Deus, ela chegue até a sua casa agora. Que a bênção do Todo-Poderoso alcance você e a sua família. Oremos. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e de toda a terra. Abençoe agora, Senhor, a vida deste ouvinte, desta pessoa, meu Pai, que participa desta live. Visita ela agora, toca neste coração, abençoe essa família, abençoe esta casa, abençoe, meu Deus, a todos agora, Pai, no nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, nos livra, meu Pai, deste mal, livra a nossa família, a nossa igreja, livra o teu povo, meu Deus, deste mal. Guarda-nos, ó Deus, e seja conosco hoje e sempre. Nós oramos a Ti, ó Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém
Deus abençoe você, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor lhe dê a paz. Amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus fique na paz do Senhor e até a próxima.